pode ficar o tempo todo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. E é por isso que eu não cresço. Ora, você não cresce não é porque você não tem dinheiro. Você não cresce é porque sua ideia ela não é boa o suficiente para você atrair dinheiro para o seu negócio. Percebe? É o contrário. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, Tadarados, tudo bem? Aqui é a Sara, esse é o podcast das 11 fragilidades. E hoje a gente vai falar sobre por que alguns empresários, não conseguem crescer. E isso é um problema, que muitos pequenos e médios empresários enfrentam com as suas empresas. E hoje a gente vai entender por que isso acontece e como contornar essa situação, para que essas empresas consigam crescer de verdade com solidez, que é o objetivo desse canal aqui. Então, você que está nos assistindo, não deixe de se inscrever, comentar, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo mesmo, com outros empresários, com outras empresas, pequenas e médias empresas que também desejam crescer, mas não estão conseguindo por algum motivo. Então, vamos lá, Altaderaldo. Eu queria, primeiro, assim, fazer uma pergunta. O que é que você acha, assim? Você acha que tem alguns empresários que, por eles desacreditarem em si mesmos, isso atrapalha o crescimento de alguma forma? Sem dúvida, Sara. Porque quando você bota na sua cabeça alguma coisa, você parece que primeiro atrai os pensamentos negativos atraem, assim como os positivos atraem, Quando você bota na sua cabeça que você não vai conseguir alguma coisa, parece que você não consegue mesmo, e depois fica dizendo para os outros, tá vendo? Não falei que eu não conseguia, Deve ter acontecido alguma coisa com você parecida, ou você já viu isso. Então, eu acho que nossa maneira de pensar tem uma influência muito grande no nosso sucesso ou no nosso fracasso. Respondendo diretamente a sua pergunta, a nossa maneira de pensar como empresário vai ter um efeito muito positivo ou negativo quando se fala no crescimento da empresa. Se a gente, de fato, não acredita, se você não acreditar que você é capaz de crescer, quem é que vai acreditar em você? Me fala. Você tem que acreditar em primeiro lugar, Assim como se você acredita fortemente que você vai crescer, você tem uma chance maior. Não significa que pelo fato de você acreditar, você vai crescer. Isso não é suficiente. Mas os pensamentos negativos, eles têm, infelizmente, não sei se você sabia disso, mas quem está nos ouvindo aqui é bom prestar bem atenção no que eu vou dizer agora. Os pensamentos negativos, eles têm um efeito maior do que os pensamentos positivos. Você sabia disso ou não? Então quer dizer que quando você pensa uma coisa negativa, tem mais poder dessa coisa ruim acontecer? Tem bem mais poder. Os pensamentos positivos negativos, e eu não sei lhe explicar exatamente que metafísica é essa, de onde é que vem isso, se isso vem do universo, de onde é que vem, mas os pensamentos positivos, eles têm realmente uma capacidade mais destrutiva do que os pensamentos positivos têm de construir o futuro. O que significa que você precisa, então, trabalhar mais os pensamentos positivos para que você tire os negativos. Se você deixar entrar na sua cabeça, vou falar aqui uma matemática simples, se você deixar entrar na sua cabeça 3 pensamentos positivos e um negativo, esse negativo pode neutralizar o positivo. Percebe? Então, é isso. Respondendo a sua pergunta, sim, a maneira de pensar, para o mal ou para o bem, tem um efeito muito grande no crescimento. E é por isso que muitos empresários não crescem. Já respondendo um outro pedaço da sua pergunta, porque eles pensam de uma maneira muito negativa. É o tempo todo, você sabe o que eu estou falando, o tempo todo não sei, não consigo, não tenho dinheiro, não posso, não vai dar certo. Não é assim? Isso não serve para mim, meu concorrente vai me matar, vai acabar comigo. Então, Porque isso impede até deles tentarem, Essa pois é, negatividade não deixa nem que eles consigam, começar. Nem tentam crescer, pois é. É isso aí. E porque... legal. E algumas pessoas, você acha que elas, por não conseguirem crescer agora, no momento presente, isso influencia no futuro? Isso influencia, assim, se ela não consegue crescer hoje, quer dizer que ela não vai conseguir crescer nunca mais?
Então, de novo, vem a sua perspectiva, a sua visão, a visão que você tem da sua vida, tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. Se você olha para o passado, imagine que, respondendo a sua pergunta, você vem há alguns anos como empresário tentando crescer e não crescer como você gostaria. Você até cresceu, mas não como você deveria. Ou até, quem sabe, cresceu até um determinado ponto e agora está diminuindo de tamanho. Se você olha para esse passado e diz assim, eu não consigo, já tentei, tem 2, 3, 4, 5 anos. Você olha para o passado dizendo que o passado está determinando o seu futuro. Mas o passado não determina o seu futuro, de forma nenhuma, não é? Quantas viradas a gente dá na nossa vida, mesmo tendo um passado mais negativo, tanto na vida pessoal quanto profissional. Agora, se você olha para o passado com outra perspectiva, se olha para o passado para aprender o que você fez de errado e agora consertar para fazer um futuro melhor, para que sua empresa cresça, aí você tem uma chance maior de você crescer. Então, eu diria que não, o passado não lhe condena, porém, se você repetir, Sara, o que você vem fazendo, o que você vinha fazendo no passado, acreditando que agora, não, eu vinha fazendo isso, mas era por conta da pandemia, por isso que eu não crescia. Não, agora sim, a pandemia eu vou crescer. Aí você repete as coisas que você vinha fazendo de errado, não olha isso com humildade, né, e com uma capacidade, uma abertura mesmo para aprender, e aí repete o que você fez, achando que agora o cenário mudou, melhorou, sabe? Pode até ser que funcione, mas provavelmente não vai funcionar também. Se você vinha 3 anos fazendo isso, pior ainda, né? Se você não mudar, você não vai conseguir crescer. Percebe? Respondi a sua pergunta? Sim, sim. Tem todo sentido, né, isso. E ficar assim, né? Uma das consequências de crescer, você acha que ficar sem dinheiro na empresa impede o crescimento do empresário? Olha, a falta de dinheiro é um problema, porque sem dinheiro a empresa ela não consegue operar o negócio. Ela não consegue apenas... A falta de dinheiro atrapalha não apenas o crescimento, mas atrapalha a própria manutenção do negócio. Porque como é que você paga as suas contas? Pois Como é que é. você atende seu cliente? Como é que você, né, presta o serviço que você precisa prestar? Você tem custo. Qualquer serviço que você presta tem custo. Mas o dinheiro não deveria servir de desculpa para você não crescer. Né? Se você está numa situação hoje que você não tem dinheiro nenhum, alguma coisa você fez no seu passado, tá? Vamos falar no seu passado agora, que lhe fez ficar sem dinheiro para que você agora não consiga crescer, quem sabe tocar a sua empresa. Percebe? Então, eu diria que dizer que o dinheiro não atrapalha o crescimento não é verdade. Claro que ele afeta negativamente o crescimento. Porém, o que aconteceu para que você, né, esteja vivendo um momento hoje que você não consegue dinheiro nem para pagar as suas contas? É onde precisa olhar para esse passado. Né? Será que você está gerenciando seu fluxo de caixa adequadamente? Quantos empresários eu vejo crescendo, começa a ganhar dinheiro, aí começa a tomar decisão e que investe, e acha que agora o mundo mudou, que eles vão... Tudo bem, pode ser que... Não estou dizendo que isso é ruim, mas eles têm que olhar para o caixa para saber se as decisões que eles vão tomar, falando de dinheiro, vão resultar em mais dinheiro para a empresa, e não fazer só por impulso. Entendeu? Então, além do mais, existem coisas que valem mais do que dinheiro. Né? Quer dizer, uma grande ideia que você tem, ela pode valer muito mais do que o dinheiro que você investe numa má ideia. Percebe? Você imagina um empresário, vamos fazer aqui uma comparação, imagina um empresário com uma ideia maravilhosa, uma ideia excelente. Sabe aquela ideia? O empresário que criou o Uber. Imagine. Sim. Será que ele tinha dinheiro quando ele criou o Uber para estabelecer o Uber? Provavelmente não, né? Será que quem bolou o Spotify tinha dinheiro para construir uma empresa que só agora está dando lucro? Provavelmente não. Mas ele teve uma ideia tão maravilhosa que não foi difícil para ele conseguir o dinheiro que ele precisava com os investidores, com bancos, para tocar o negócio dele. Percebe? Então, dinheiro não é uma desculpa. Não estou dizendo que sem dinheiro você consegue operar a empresa. Não tem mágica. Porém, uma má ideia, você pega uma ideia que você acha que é maravilhosa, mas é uma ideia ruim. Uma ideia ruim, mal posicionada,
você está inventando um negócio que já tem 10 fazendo o que você faz, você não está criando nenhum diferencial. Aí você bota dinheiro, esse dinheiro desaparece. Então, e aí? Foi o dinheiro, então, aí depois você diz assim, estou sem dinheiro. Não adianta botar dinheiro nesse negócio. Não é dinheiro, não vai resolver isso, percebe? Então, Não vai fazer milagre, né? você não vai conseguir criar um negócio. Você começa com dinheiro, você não vai criar um negócio para prosperar se for um negócio ruim por natureza. Ou se você não, ou se você faz tudo de errado, né? Se você não olha os outros pontos da empresa. Você tem dinheiro, mas você deixa o dinheiro ir embora porque você não sabe administrar o dinheiro, por exemplo. Perfeito, excelente, exatamente, exatamente. Ele vai todo embora. E então, quer dizer, quem é que vem primeiro aí, né? Claro que você não pode começar uma empresa, não deveria começar uma empresa sem dinheiro nenhum, achando que o dinheiro vai cair do céu, que os clientes vão rapidamente comprar o seu produto e com isso. Não, não é assim que funciona. Você tem que ter uma reserva de capital para poder tocar o negócio. Senão você está frágil financeiramente desde o início, né? Mas não pode ficar o tempo todo, porque não tenho dinheiro, porque não tenho dinheiro, porque não tenho dinheiro. E é por isso que eu não cresço. Ora, você não cresce não é porque você não tem dinheiro. Você não cresce é porque sua ideia ela não é boa o suficiente para você atrair dinheiro para o seu negócio. Percebe? É o contrário. Ou como você falou, você não tem habilidade de administrar a empresa a ponto de o dinheiro que entra virar mais dinheiro. Né? Não é o que você falou agora? O dinheiro desaparece. Então, isso aí. E além do dinheiro, né, tem uma outra coisa que eu acho que está relacionada ao crescimento, assim, logo de cara, que são as vendas, né? Muita gente, assim, vê a empresa como sendo uma empresa que está crescendo quando ela está vendendo muito. Você acha que isso é verdade? Para uma empresa, é possível crescer mesmo sem vender muito? Não, não é. A venda é a única forma de, quando a gente fala de uma pequena e média empresa, porque uma grande empresa ela pode ter outras fontes de renda além das vendas, como as grandes aplicações que ela faz no mercado, mas isso é um outro papo, né? A gente não está falando aqui de grandes empresas, né? Estamos falando de pequenas e médias. Quando a gente fala de uma pequena e média empresa, só tem um jeito de crescer. Não diria que só tem um jeito de você crescer. Você pode crescer através de fusões, você pode se juntar com outra empresa e... Mas vamos para aquilo que é mais básico e mais conhecido de todos nós. A forma de crescer é você vender. Você tem que trazer dinheiro novo para a empresa. Se você fatura 10 hoje e você quer crescer, você vai ter que faturar 12, 13, 14, 20. Né? Porém, as vendas não são suficientes para você fazer a empresa crescer. Elas são essenciais. Você não cresce sem elas. Porém, o dinheiro que entra com as vendas pode desaparecer se as vendas não atenderem determinadas características. Se você não vender se você vender para a pessoa errada, você vendeu para um cliente que é um cliente errado. O que vai acontecer? Ele pode ser que não lhe pague em dia, ele pode lhe pedir mais do que aquilo que você está entregando, e isso vai causar prejuízo para você. Como ele não é seu cliente ideal, isso pode acontecer também, ele sai falando mal de você, e aí isso que é que acontece? Você perde, aquele cliente perde outros. Então, não adiantou vender desse jeito. Ou você vende e o seu negócio é deficitário, não tem controle do caixa, o dinheiro entra, você não administra, ele desaparece. Não vai crescer também se você vender dessa maneira. Você tem que vender, ou você vende e não sabe contratar os colaboradores que vão lhe ajudar nas entregas, não é assim? Sim. Então, você tem que vender para crescer, você tem que também cuidar das outras partes da empresa. Com certeza. E você até falou sobre isso, que a minha próxima pergunta era relacionada à clientela, assim, né? Existem empresas, então, que não conseguem crescer porque tem uma má clientela, então. Não é aquele cliente ideal, no caso. Essa é uma das razões. Uma das razões é você querer vender para todo mundo. Você tem um determinado produto, você quer vender aquele produto para todo mundo. Né? Então, nem todo mundo vai comprar o seu produto. Ou nem todo mundo deveria comprar o seu produto. E aí, você vai vender para a pessoa errada. Você tem que vender o seu cliente, o seu produto para o seu que a gente chama de cliente ideal. O cliente que está mais preparado para comprar de você. Né? Então, veja o nosso caso. No nosso caso, a gente vende um treinamento
online para ajudar o empresário a crescer. É isso que a gente faz aqui no nosso canal, além de mentorias, mas o nosso principal negócio hoje é ajudar os empresários a crescer através de um treinamento. Não é isso mesmo? Você imagina, então, que um empresário que não tem nenhum interesse em crescer, está acomodado, está achando que a vida é aquilo mesmo, não quer crescer, eu não estou aqui julgando se ele está certo ou está errado, mas ele bateu o pé, dizendo que não quer crescer. Aí você vem no treinamento para ele, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer, mas eu falei que eu não queria crescer. Agora me entrega um treinamento dizendo que eu tenho que fazer isso, aqui, tenho que cuidar do fluxo de caixa. Não quero cuidar do fluxo de caixa, mas para cuidar, mas para crescer, você tem que cuidar. Mas eu não quero crescer. O que pode acontecer? Ele pode sair falando mal de você, né? Dizendo que o treinamento tem mais do que aquele que ele precisava, não é? Não é verdade? Então, você tem que vender para a pessoa certa, não é? Você é arquiteta, não é arquiteta? Então, dá para vender para todo mundo? Você até gostaria, tá vendo aí? Você ficou agora tentada, dá, né? Pois é. Você imagine você vender para alguém que tem uma rejeição mesmo a arquiteto, que tem muita gente que acha que arquiteto é só para tirar o dinheiro da gente, é só para... não precisa, eu faço tudo da minha cabeça. Por que você vai vender para uma pessoa dessa? Né? A gente sabe o valor que tem um projeto de arquitetura. Né? A pessoa economiza espaço, economiza dinheiro, vai ficar com tudo muito mais bonito. Se você vai também economizar quando você fizer os móveis. É tudo de bom ter um projeto de arquitetura, né? Mas se a pessoa não entender isso, se você vender para uma pessoa errada, ela vai sair falando mal de você. Então, E tem muito empresário, assim, na questão de nicho de valor também, né? Que foca numa clientela que não é aquele seu público que não tem o dinheiro, né, para pagar aquilo. Ou você está querendo você está querendo vender para uma clientela que compre coisas com valor mais baixo ou mais alto, né? Você também tem que identificar isso, né? Senão você vai ficar vendendo para as pessoas erradas. Perfeito, perfeito. E aí não vai vender, né? Não vai vender, não vai vender. Se você vende carro de luxo, você tem que vender para uma classe que... alta, né? Exatamente, senão você não vai conseguir vender. Né? Com certeza. Então, é realmente isso, assim, de você identificar seu nicho, né? E focar na venda do produto para aquele seu cliente ideal, né? Isso. Entender bem as dores do seu cliente, para você poder resolver. Porque a gente está falando aqui de vender, mas não adianta vender também se você não resolver uma dor do seu cliente, não é? Não é isso? Quantas vezes lembra que eu já lhe falei já lhe falei mais de uma vez que eu vou querer um projeto de arquitetura aqui no escritório, né? Porque eu estou com essa dor. Estou querendo um escritório mais bonito, né? Estou com essa dor, esse desejo. Então, é esse cliente que você tem que bater na porta e vender. Né? Com certeza. E outra questão, assim, sobre o crescimento, né? Você acha que alguns empresários também não conseguem crescer porque eles ainda não acharam, não encontraram aqueles colaboradores certos para ajudar eles a crescer? Você acha que isso é um impedimento? Esse é um impedimento muito grande. Viu? O colaborador é uma dádiva do céu quando você encontra, eu já falei isso, acho que em um outro podcast, quando você encontra o colaborador certo para lhe ajudar no dia a dia, isso é um negócio que é difícil você encontrar as pessoas certas, né? E quando você não encontra, você vai ali, tem muita dificuldade para crescer. Dependendo do negócio que você tiver, quanto mais físico o seu negócio for e mais ele requerer mão de obra, mais difícil vai ser você crescer se você não encontrar as pessoas certas. Quando a gente vai para o mundo do marketing digital, onde você precisa de menos mão de obra, ela vai fazer menos falta, só por vista de quantidade, né? Mas se você fala em alguns setores, como supermercado, alguém que tem uma loja física que vende roupa, alguém que tem um restaurante, imagine, um bar, uma padaria, você precisa de gente lá, né, para atender as pessoas, você não encontra as pessoas certas, é um caos. É um caos. Então, é uma dificuldade, né? Eu agora mesmo aluguei um carro para viajar, e esse carro deu problema, e eu tive que trocar o carro duas vezes. Foi duas vezes.
numa grande locadora, e eu tive que trocar 2 vezes. Fui bem atendido numa determinada loja, onde eu fui trocar o carro, apesar de eu não estar satisfeito, né? Porque o carro quebrou durante a viagem. Mas numa outra loja que eu fui trocar da mesma locadora, eu já não fui tão bem atendido. O colaborador que estava lá, ele não estava tão bem treinado quanto o colaborador da primeira loja. É isso. Então, se você não contrata, inclusive eu abri uma reclamação, o tal do Reclame Aqui, né? Abri lá, porque eu achei que a pessoa não me atendeu adequadamente. E aí, quer dizer, é isso. Se você não encontra a pessoa certa, isso é um tiro pela culatra. Além de você não crescer, Sara, você pode ter um problema mesmo de perda de cliente, né? Com certeza. E também, assim, né, a questão de que você, sem colaborador nenhum, também não vai conseguir crescer, né, muito. Porque sem a ajuda de outras pessoas, você não vai conseguir evoluir sua empresa, né? Também tem esse ponto. Eu não conheço nenhum caso ainda na história da humanidade que você consegue crescer sem você ter a ajuda das pessoas. Por menor que seja o seu negócio, por menor que, talvez, fiquei pensando que alguns setores são pequenos demais, você vai precisar de gente para lhe ajudar, para você sair do operacional, meter a mão na massa ali em algumas atividades que você tem que fazer no início, para que você atue mais na parte estratégica da empresa, né? Com certeza. E outra questão, assim, você acha que é preciso entender muito sobre gestão para você conseguir crescer também? Eu diria que é essencial, né? Porque a gestão, ela é a única, é que a gente diz, a ferramenta mais importante, talvez, que você tenha, não é mais importante, vou recolocar, ela é uma das mais importantes que você tem para administrar o crescimento. Porque quando você começa a crescer, você precisa lidar com aquelas partes da empresa que você mesmo comentou. Você precisa lidar com a parte de cliente, de gestão de colaboradores, das vendas, a parte financeira, da tecnologia da sua empresa, dos processos produtivos. Você precisa lidar com a empresa toda. E aí você tem que ter essa habilidade de fazer essas partes todas da empresa trabalharem a seu favor, a favor do crescimento. Eu sempre gosto de comparar com o corpo humano, né? Coração, pulmão, fígado. Quando você vai correr uma maratona, ou nenhuma maratona, você vai correr, você vai fazer ginástica. Os seus órgãos todos eles precisam trabalhar em equilíbrio, um ajudando o outro, não é assim? Empresa é Sim. algo semelhante, né? Realmente, né? Quando você não entende sobre gestão, é muito difícil você conseguir conciliar todos os pontos da empresa, né? Você, para gerir uma empresa, tem muitas camadas, muitos pontos, né? Como a gente já vem falando aqui. Então, é preciso realmente ter essa visão, né? Para você ter uma visão ampla da empresa e conseguir fazer com que ela cresça em todos os aspectos, né? Perfeito. E outra questão também é sobre tomada de decisão, assim, porque eu vejo que tomar decisão na empresa, né, é uma questão, assim, fundamental, né? Porque quando você erra numa pequena decisão, até numa grande decisão, isso pode mudar o curso do seu negócio, né? O seu negócio pode estar indo muito bem e por uma decisão errada acabar com tudo. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que essa tomada de decisão, uma tomada de decisão errada, pode impedir o crescimento de uma empresa, assim, essa consequência, né? Perfeito. Bom, é isso que você acabou de falar, né? Quando você toma decisão, na maioria das vezes você está tomando decisão em relação às estratégias que você vai usar para a sua empresa crescer. São decisões dessa natureza. Quando você toma decisões mais operacionais, mais ali da operação da empresa no dia a dia, isso tem um impacto menor. Mas quando você toma decisões, por exemplo, para quem eu vou vender? Quem vai ser meu nicho? Quanto é que eu vou cobrar do meu produto? Quem vai ser, já falamos, né, o nosso mercado-alvo, nosso cliente-alvo. Qual é o meu produto carro-chefe, imaginando que você tem mais de um produto? Qual é o produto que eu vou investir mais para que ali eu consiga ganhar dinheiro? Que tecnologias eu deveria usar no futuro para continuar crescendo? Eu vou mais para o mundo online, vou continuar no mundo físico? São todas decisões que vão lhe fazer andar numa determinada direção, num determinado caminho. Sempre tem vários caminhos, não tem para a gente ir para um determinado local, né? Sim. E se você escolher um caminho errado, pode ser que você não consiga crescer ou dê mais trabalho para você crescer.
aquele caminho errado, vou colocar agora entre aspas, talvez não seja errado, só que ele é mais longo, ele é cheio de buraco, ele tem muita curva, vai chover lá no meio do caminho, sabe? E enquanto que se Uhum. você tomasse o outro caminho, mais curto, mais liso, um caminho sem tanto tropeço, você vai conseguir crescer melhor. Ou aquele caminho que você tomou errado, vai dar errado mesmo. O crescimento é para lá e o caminho que você tomou vai andar para trás. Você não vai conseguir crescer. Percebe? Então, é isso. Algumas decisões que nós tomamos, elas são fundamentais para que a gente cresça ou não. Certo. Então, vou lembrar também o empresário que está nos assistindo para não se esquecer de se inscrever, comentar, compartilhar o conteúdo, deixar o like, né? É muito importante compartilhar sempre esse conteúdo com outros empresários para ajudar também eles, né? Nesse processo que muitos empresários realmente não conseguem crescer. E eu acho que esse podcast é fundamental para ajudar, né? Nessa etapa, nessa tarefa de crescimento mesmo, né? E aí a minha outra pergunta aquela pessoa, né, aquele empresário que nunca conseguiu crescer, né, não consegue crescer até agora, você acha que ele tem uma chance maior de atingir esse crescimento, seguindo, por exemplo, o método das 11 fragilidades, que é o nosso método? Puxa vida, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Claro que o método, como qualquer método, ele não funciona para todo mundo. Para que ele funcione, você tem que cumprir dois requisitos, que eu vou falar neles agora. E aí, mas e sim, a gente tem, né, respondendo a sua pergunta, especificamente sobre o método da transferabilidade, a gente tem várias histórias nessa área, de pessoas que a gente ajudou, que adquiriram treinamento, que fizeram mentoria, que vinham há anos, mas é há anos, há 10 anos, 8 anos, tentando crescer, que tinham altos e baixos o tempo inteiro, cresciam, caíam, que quebraram várias vezes ao longo do caminho. Isso faz parte do jogo de você ser empresário, né? O importante é você se reerguer, aprender com o passado, como a gente falou, e que depois do método eles mudam a vida deles. Mudam a vida deles, porque eles agora descobrem uma forma eficaz de fazer o crescimento da empresa, que é usar o método. Uhum. Porque é o seguinte, tem duas coisas que você precisa fazer para crescer. Para crescer e para quase tudo na sua vida, para aprender algo, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, mas vamos falar de crescimento, né? Depois a gente generaliza isso. Para você fazer sua empresa crescer, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que saber como é que você faz para crescer. Alguém tem que lhe dizer qual é o passo a passo que você deveria usar para crescer. Porque se você achar que fazer uma empresa crescer é intuitivo, é algo assim que você diz, se acorda assim, já sei o que é que eu vou fazer hoje para minha empresa crescer. Vou fazer isso. Será que vai dar certo? Eu acho que vai. Vamos fazer. Bom, isso é uma maneira, né, de tocar um negócio. Mas não é a maneira mais eficaz. A maneira mais eficaz é você aprender, passo é uma sequência de atividades, de etapas que você tem que seguir, que é o método para você fazer a sua empresa crescer. Então, tem que fazer o passo 1, passo 2, passo 3, não pode passar por 10, passo 4, passo 5, você tem que seguir o método. Isso, estou falando de crescimento de empresa, mas vale para tudo, não é verdade? Bom, mas depois que você descobre o que é que você tem que fazer, qual é o seu passo a passo, e o método, o nosso treinamento diz qual é esse passo a passo, né? Você tem que fazer o que agora? Adivinha? Você tem que executar esse passo a passo. Porque não adianta, você agora aprendeu e aí você não faz. Não põe em prática. Não põe em prática por quê? Lembra da sua primeira pergunta? Porque, não vou conseguir, não tenho dinheiro, não posso fazer, isso não vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. Mas tem vários depoimentos, dezenas de depoimentos que dizem que funciona. Empresários que usaram o nosso método, né? Estou falando do nosso método, mas existem outros métodos no mercado, né? Claro que eu acho que o nosso método ele é mais completo, ele é mais abrangente. Os métodos que eu vejo no mercado, eles têm uma visão mais fragmentada do problema. Eles resolvem uma determinada parte da empresa, não olham a empresa como um todo. Daí o valor que tem o método das 11 fragilidades. Então, duas coisas, você empresário que está nos ouvindo, e distribua esse conteúdo com outros empresários. Faça um bem,
Durma melhor quando você distribuir esse conteúdo, você vai ajudar um monte de gente, muitas pessoas como você. Tem que aprender como fazer. Não acho que você sabe isso, porque eu também não sabia quando comecei como empresário. Eu desenvolvi esse método também para que isso servisse para a minha própria empresa. Fui estudando e construindo um método. Segundo, descobriu como é que o método faz, põe em prática. Você já sabe agora que não pode vender para todo mundo. Tem que vender para o cliente ideal. Não é assim? Aprendeu lá, está lá no método. Aí você acorda amanhã e diz, não. Eu vi, mas dá para vender. Estão batendo aqui na minha porta para comprar o meu produto. Eu não vou vender? Eu vou vender. Mas não é seu cliente ideal. Mas eu vou vender, não tem problema não. Então você agora não está cumprindo o método. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, o método funciona qualquer um. E o nosso a gente sabe que funciona desde que você primeiro aprenda o que tem que fazer, depois você aplique. Faz sentido? Com certeza, sim. Então, eu acho que isso é uma ótima resposta, né, para quem assistiu até agora e que não está conseguindo crescer, isso já é, né, o nosso presente que é esse, né, de dizer para você que não consegue crescer, por que você não consegue crescer, né, a gente já falou vários motivos, e como mudar isso, né, porque eu acho que o primeiro passo é você também querer mudar, né, como você falou, né, parar de ficar criando um monte de empecilho, né, de, não consigo, não quero, agora, não tenho tempo, e aprender esse método, né? E colocar em prática, porque aí com certeza vai mudar o curso da sua vida, né? Da sua empresa, e tenho certeza que vai ser só sucesso, né? Como a gente já viu aqui, diversos empresários, né? Que passaram por esse processo, né? Muitos também não conseguiam crescer, e agora estão conseguindo, né? Então, realmente, um método que tem esse passo a passo, né? Que facilita esse processo é fundamental, né? Perfeito, perfeito. E o que a gente faz, né, no nosso treinamento, para que, digamos, você aumente as chances, você ajude o empresário a colocar o método em prática, além do treinamento lá online, que as pessoas assistem, a gente tem as sessões de mentoria, né, uma vez por semana, onde eu converso pessoalmente com cada empresário. Isso a gente faz não nas turmas gerais, mas a gente faz nas turmas que nós chamamos de turmas exclusivas, que tem lá um atendimento diferenciado ali na implementação do método. Na medida em que eu converso com eles ali uma vez por semana, eu pergunto para eles. Eu estava conversando com uma empresária essa semana que eu dizia para ela, você já sabe o que tem que fazer, não sabe? Ela estava me perguntando, sabe? Ela estava me fazendo uma pergunta, eu disse para ela assim, você sabe o que tem que fazer, não sabe? Ela falou, sei, então me diga o que você tem que fazer. Ela falou, você tem que fazer isso. Eu falei, você está fazendo? Não estou fazendo. Então, não adianta você saber, você tem que colocar em prática. Sabendo fazer, né? Especificamente, a gente estava falando de quê? Adivinha? Fluxo e caixa. Ela já tinha montado um fluxo, estava bonito o fluxo, começou a fazer, estava entusiasmada, tinha começado a tomar decisões com o fluxo e caixa, parou de atualizar. Ora, não pode parar de atualizar. Então, só um parêntese. Com certeza. É um processo, né, que você tem que sempre estar se colocando realmente em prática, né? Senão não tem como funcionar, né? Não é também um milagre, né? Não é um milagre. Boa, não é um milagre. Por isso que a gente fala que não funciona para todo mundo, porque não é um milagre. Aperta um botão e amanhã eu cresci. Não é assim. Nada na vida é assim, né? Nada na vida é assim. Tem que ter esforço e um processo, né? E já que a gente já entendeu que é sim possível, né, mudar isso, mudar empresários que não conseguem crescer, conseguem agora por causa desse método das antifragilidades, a gente já viu isso agora. Eu quero saber assim, se é possível que então que alguém que não conseguia crescer, aplicando o método, tenha um salto no crescimento, tanto assim que consiga, por exemplo, faturar R$ 35.000 por mês, assim. É possível um crescimento desse, assim? Bom, essa é uma excelente pergunta, até porque a gente está agora em dezembro, né, com um desafio, que é o desafio do 35K, né, estamos chamando de 35K, que é você faturar, você que está nos ouvindo. O desafio aí é você, inclusive, você vai deixar aqui embaixo nessa link para que as pessoas se inscrevam. Tem um desafio que é o seguinte, é você passar a faturar R$ 35.000 por mês, o que daria R$ 420.000 por ano. Minha conta está certa, multiplica aí por 12, vai dar isso. Ora, isso pode ser pouco para algumas empresas. Nós temos no nosso grupo empresário que já fatura acima de R$ 1 milhão, então talvez para eles isso seja pouco. Mas para algumas empresas, para a maioria das empresas, faturar R$ 420.000 por ano é uma boa grana.
um ótimo faturamento. Pense bem aí, Sara. Você faturando 420 mil reais por ano na sua empresa, não seria uma boa grana? Com certeza. Então, o método ele é feito para isso, para que você... O método das 11 fragilidades, ele tem uma característica, que ele começa a produzir resultados imediatos, ele é uma coisa quase que exponencial. À medida que você vai aplicando ele corretamente, você vai começando a ter resultados cada vez mais relevantes. Então, por exemplo, se você vendia, imagine que você vendia até bem, mas vendia com prejuízo. O dinheiro que entrava na sua empresa é pior. Quanto mais você vendia, era pior. Sua margem de lucratividade ela era negativa. Mas você vendia bem. Então, faz a seguinte lógica. Você vendia, sei lá, 10 mil reais por mês. Mas entrava 10 mil reais por mês, só que tinha um prejuízo aqui de 5 mil reais por mês. Vamos dizer, de 3 mil reais por mês. Né? Então, você ficava com déficit de 3 mil reais por mês. Cada 10 que entrava, gerava um buraco na sua empresa de 3 negativo. Porque dava prejuízo o seu negócio. Ora, quando você corrige isso, aqui, agora quando entra 10, vai gerar, em vez de 3 negativo, vai ficar 7 positivo. Veja como é exponencial o negócio. Se não tinha nada e ficava negativo, agora fica 7 positivo. Por quê? Porque o método diz que você tem que ter lucro. Então, quando a gente ajusta esse lucro e agora você começa a gerar resultado, sua vida começa a mudar do dia para a noite. Do dia para a noite. E aí é exponencial. Quer dizer, dependendo da situação que você tiver, chegar nos 35 mil pode ser mais fácil do que você imagina. E eu não estou dizendo que é fácil, e eu não estou dizendo que é fácil para todo mundo, mas dependendo do seu estágio, é inteiramente viável. A gente, inclusive, estabeleceu essa meta, não sei se você lembra, nós oscilamos 35, 45, né? 70 mil, a pessoa até em um faturamento maior. Depois nós chegamos à conclusão que os 35 mil atingiriam uma quantidade maior de empresas. Então, é isso. Se você aplicar o método, você tem chance de faturar isso ou mais ainda. Com certeza, muito bom. E lembrando, né, que a gente está nesse desafio aí, então, para os empresários que estão nos assistindo, não deixar de acompanhar, né, as lives que a gente está fazendo, né? E está fazendo tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Então, para eles já pegarem aí o ritmo desse desafio e ao rumo dos 35 mil por mês, né? Com certeza, como a gente já falou aqui, aplicando o método, é super possível e a gente já, né, quer mais, né? Daqui a pouco a gente vai aumentar esse número aí. Sem dúvida, sem dúvida. É só para começar. Legal, então foi ótimo o podcast, Ataderaldo. Você quer acrescentar alguma coisa para finalizar? Não, só bater nessa tecla. Primeiro tem que aprender o método, tem que ter um método, não dá para fazer só na intuição. Segundo, tem que aprender o método, depois tem que aplicar. Com certeza. Então é isso. Até o próximo podcast e não deixem de assistir as lives do Desafio 35K, né? Isso aí. Tchau, obrigado.